Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você é feito para aproximar o trabalho de promotores e procuradores de justiça de você, da sociedade. A ideia é esclarecer as dúvidas que a população venha a ter e mostrar na prática como que é o trabalho realizado lá no Ministério Público Estadual. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia a promotora de justiça Raquel Mergulhão Tannenbaum. Ela responde pela Promotoria de Justiça de Linhares. Diante do momento histórico brasileiro, em que casos de violência e corrupção estão cada vez mais frequentes nas manchetes do noticiário, o Ministério Público deve atuar sempre em defesa da população. Portanto, é de extrema importância discutirmos aí a atuação do Ministério Público na esfera criminal. Doutora, como que o Ministério Público atua em relação ao crime? Bem, Rubens, o Ministério Público tem uma notícia de um crime, ou a parte vai até o Ministério Público e noticia esse fato, ou através de um flagrante, ou mesmo diante do inquérito policial. O Ministério Público pode ser o protagonista da investigação criminal através de um procedimento investigatório criminal, que já é regulamentado, então ele pode presidir a investigação, ou também pode ser um coordenador da investigação. O delegado de polícia faz todo o trabalho de investigação sob a coordenação de um promotor de justiça que vai analisar se necessita de mais diligências para elucidar realmente a autoria e comprovar a materialidade do crime. Vamos lá no dia a dia, doutora. Houve um assassinato lá, um homicídio. A polícia foi lá, né? Primeiro chega normalmente a polícia militar, né? Faz aquele cerco, tá? Depois vai a polícia civil para investigar. Aí fazem lá um boletim de ocorrência. A partir daí existe uma investigação por parte da polícia civil, que é a polícia judiciária. E aí esse inquérito policial vai para o Ministério Público. É isso? Isso. Quando o inquérito policial chega no Ministério Público, a gente também pode pedir algumas medidas cautelares, como a própria prisão temporária ou cautelar preventiva, né, do autor do delito. A gente analisa para formar a nossa opinião mesmo, para saber se é caso já de denunciar, que isso é uma denúncia inicial acusatória, que vai levar para o juiz aquele crime para ser submetido a um julgamento. Ou podemos pedir novas diligências, porque acho que está faltando a oitiva de alguma testemunha ou alguma perícia, a gente também pode requisitar. E diante achar que o inquérito policial já está completo, que não demanda mais diligências, o Ministério Público faz a denúncia e protocola no juiz, que aí sim vai dar início à fase de produção de provas sob o crivo judicial, também com a participação da defesa, e aí vai ter todo o desenrolar de um processo judicial até final condenação. Antes da gente chegar nisso, doutora, vamos voltar lá. Teve o assassinato e tal, a polícia só vai fazer só vai fechar esse inquérito policial a partir do momento que tenha realmente um autor, é isso? Sim. A polícia faz todo esse... Primeiro, quando chega a polícia no local do crime, principalmente de todos os crimes, isso é previsto no próprio Código de Processo Penal, tem que cercar o local, colher provas, ouvir, às vezes, populares que estão envoltos. E, infelizmente, é muito comum que as pessoas têm medo de ser testemunhas, ainda mais em crimes violentos. Mas é fundamental que a população também nos ajude nisso, porque para a gente conseguir uma condenação daquele autor do crime, é necessário todo o embasamento probatório. E a prova testemunhal, muitas vezes, é imprescindível para a elucidação dos crimes. Então, a população tem que nos ajudar. O Ministério Público garante que ela seja ouvida sem a presença do acusado. Então, toda essa parte, a polícia tem que fazer esse isolamento do local, chamar um perito, colher as provas, ouvir populares. E aí, então, vai começar o inquérito policial a partir desse boletim de ocorrência. O delegado de polícia, na Polícia Civil, já vai colher essas outras provas. Ao final, ele faz um relatório
já com o autor, né, quando elucida e descobre a autoria do crime, faz um relatório já até com uma sugestão de capitulação do crime. Mas o Ministério Público não está vinculado àquele relatório, é apenas uma sugestão. Aí o Ministério Público faz toda uma análise da prova e, se realmente entender que já está completo, ele denuncia. Se caso entender que demanda outras diligências, ele aponta, pode requisitar, inclusive especificando qual diligência é necessária ainda para formar a opinião do membro do Ministério Público. Bom, aí a gente passa para esse segundo passo. O Ministério Público analisou, pegou o inquérito policial, viu, fechou, falou, olha, preciso de mais informações, de mais provas em relação a isso, devolveu para a polícia fez lá o trabalho dela, devolveu para o Ministério Público, o promotor se convenceu, falou, bom, agora eu tenho provas suficientes para promover a denúncia. Aí ele vai para o judiciário. Como é que é esse passo, doutora? Nesse caso aí a gente faz justamente uma peça, que a gente denomina de denúncia, e juntamente com o inquérito já protocola perante um juiz. Ele vai designar uma data para audiência, para oitiva das testemunhas, porque há uma diferença até de denominação e também para viabilizar a defesa do acusado. Então, durante o inquérito a gente denomina o que popularmente é conhecido como prova de elemento informativo, mas ela precisa ser submetida, porque até um princípio constitucional, sob o crivo da ampla defesa do contraditório. Então tem que ser reproduzida, ainda que uma testemunha tenha sido ouvida na fase de inquérito, ela tem que ser reinterrogada não, porque interrogatória é do réu, mas sim tem que ter uma nova oitiva perante um juiz, um promotor de justiça e a defesa do acusado. A senhora falou aí da participação da população nessas questões. De que forma a população pode participar? Lá atrás, no inquérito policial, ou depois, nessa segunda fase? Então, na fase do inquérito policial é extremamente importante, porque vários crimes, posso dizer que a maioria deles, eles são elucidados através de prova testemunhal. Às vezes, no meu caso, atualmente eu estou na promotoria do júri de Linhares, e vários homicídios temos testemunhas oculares que serão imprescindíveis para configurar a autoria daquele acusado. Mas a população tem medo, às vezes até fala para o policial militar, que é o primeiro geralmente a chegar no local do crime, fala quem é o autor, como que ocorreu, a dinâmica do crime, porém não quer se identificar. Então isso às vezes inviabiliza e pode gerar uma impunidade, porque se a gente não conseguir, e é ônus do próprio Ministério Público comprovar a acusação, e se a gente não conseguir provas o suficiente, realmente não pode acarretar uma condenação, até porque seria uma temeridade do Estado, né? O Ministério Público, ele sempre foi conhecido, até porque ele teve um espectro maior a partir da Constituição de 88, mas antes disso o Ministério Público atuava firmemente e tão somente no Tribunal do Júri. Como que é esse trabalho, como foi esse trabalho ao longo do tempo, doutora? Evoluiu muito? No tocante apenas ao júri? Isso. Realmente as pessoas até falaram que era a bandeira principal do Ministério Público, a porta de entrada do Ministério Público era o Tribunal do Júri. Hoje em dia, o Ministério Público já envolve várias facetas e atuações em diversas áreas. A atuação perante o Tribunal do Júri, ela é bem complexa, porque tem tanto essa fase policial de colheitas de elementos informativos, diligências, atuação juntamente com a polícia. Depois tem uma primeira fase também judicial, que é para saber se o réu vai ser ou não submetido a um tribunal popular. Então tem toda essa fase de colheita de prova. E o Ministério Público tem que estar muito engajado para conseguir uma pronúncia e para conseguir uma condenação no Tribunal Popular, temos que ter muita responsabilidade desde a fase embrionária, desde o inquérito policial. Porque às vezes o inquérito mal feito, uma instrução probatória mal feita, pode gerar uma impunidade que é uma absolvição indevida. Então o Ministério Público tem que avançar e acho que avança bastante através de mecanismos,
da própria legislação em requerer uma interceptação telefônica, uma quebra de dados, tudo que possa embasar a prova, né, embasar para conseguir uma prova robusta em desfavor do acusado para comprovar a autoria dele. E o Tribunal do Júri, ao longo dos anos, vem avançando. Já houve uma reforma em que hoje se evita impunidade no Tribunal do Júri, porque às vezes o réu se evadia e não conseguia se localizá-lo para comparecer em plenário. Então é o que popularmente conhecido que não existia júri de cadeira vazia, que é acontecer um plenário do júri com os jurados e toda a população sem o réu estar presente. Isso, salvo engano, antes de 2008 não era possível. Então, depois da reforma, justamente para evitar qualquer tipo de impunidade, isso já é viável. Agora, doutora, a questão da produção das provas, isso me chama muita atenção. Isso pode ocorrer ao longo do processo ou ele só é possível se produzir provas naquele primeiro, na primeira fase do inquérito policial? Não, o inquérito policial ainda é a fase primordial para a colheita de provas, até porque está perto do recente, né? Perto do acontecimento. Mas podem surgir novas provas, às vezes uma testemunha que a polícia não ouviu. Mas, principalmente para a acusação, temos que resguardar bastante, porque pode incidir o princípio da preclusão, que a gente tem que demonstrar a prova no momento que a gente oferece a denúncia, mas antes de ser submetido a tribunal popular, temos uma fase também prevista no artigo 422 do Código de Processo Penal, que a gente pode requerer novas diligências, justamente para mostrar para os jurados todo o embasamento e toda a estrutura probatória que o Ministério Público conseguiu angariar e demonstrar para os jurados a plausibilidade da denúncia oferecida perante um juiz. Doutora, e aí como é que é o trabalho do promotor de justiça? Ele pegou lá o inquérito policial, transformou aquilo em um procedimento, fez a denúncia perante o judiciário e o promotor continua estudando todo o caso, é isso? Para depois participar lá do tribunal do júri, onde vai haver aquele confronto entre acusação e defesa com a mediação do juiz, é isso? É um trabalho muito rigoroso e temos que estar muito atentos, os promotores de justiça, a cada detalhe do processo. Até porque eu digo que o promotor de justiça de júri é um ser solitário, porque a defesa vem normalmente uma banca de advogados e querem inverter o papel, colocar o Ministério Público como um órgão de acusador desenfreado e não ver que o Ministério Público, na verdade, está ali protegendo a sociedade. Então, na prática, a gente, mesmo sendo o promotor que fez toda a instrução probatória, até a pronúncia, que é a sentença que vai submeter o acusado ao Tribunal Popular, temos que fazer um estudo. Isso, fora do horário de trabalho, a gente estuda bastante, lê, relê, marca, faz apontamentos. Alguns promotores fazem um roteiro até para ter uma ordem cronológica, uma ordem didática, até porque os jurados não são operadores do direito e temos também ter uma linguagem que seja palatável a todos os cidadãos, né? Tá certo. Eu vou pedir licença à doutora Raquel e a você que está nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo. Próximo bloco, então a gente continua com essa história do Tribunal do Júri. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Assembleia a promotora de justiça Raquel Mergulhão Tannenbaum. No bloco anterior nós falamos um pouco aí da atuação do Ministério Público em um processo penal, quando envolve aí um crime. Agora nós vamos falar um pouco mais de como é que funciona o Tribunal do Júri mesmo. Doutora,
estão lá os jurados, como é que o Ministério Público age? A ideia é realmente tentar mostrar para os jurados o que se tem ali nesse procedimento. Como é que funciona isso? Bem, o Ministério Público é um órgão estatal, então todos os promotores de justiça têm que seguir a legislação e nós ali estamos julgando os fatos. Não existe um direito penal do autor, o Ministério Público em busca de uma condenação desenfreada daquele réu. Não existe excesso aí, porque existe uma crítica aí falando que o Ministério Público sempre está lá para acusar e tal. Eu digo que isso seria até uma palavra da defesa. É comum, acho que 100% dos plenários, a defesa, em vez de querer defender o acusado dos fatos, ele busca, às vezes, uma guerra institucional. Uhum. Ele quer deslegitimar o Ministério Público e diz que o Ministério Público causa excessos, sempre querendo um homicídio qualificado e muda o viés do julgamento, porque ali quem está em julgamento é o réu. Então, acho que é um discurso da defesa comum. Uhum. Como eu disse, quase 100% da defesa tentam atacar o próprio Ministério Público e às vezes deixam de lado o réu que está sentado ali, familiares que estão em volta, familiares da vítima, e visa atacar a instituição. Como é que funciona ali o júri, doutora? Bem, depois que é formado o conselho de sentença, que são os 7 jurados, né, sorteados no meio dos cidadãos, uhum. o juiz então abre os trabalhos, tem plenários que têm oitivas de testemunhas, tem outros que não. Podem ser ouvidas testemunhas, até 5 arroladas pelo Ministério Público e 5 arroladas pela defesa. Após a oitiva das testemunhas, tem o interrogatório do réu, caso ele esteja presente, e também se for tentativa de homicídio, em que a vítima sobreviveu, ela também irá ser ouvida em plenário. Depois disso, abrem-se os debates. Primeiro, o Ministério Público fala, e de acordo com a plenitude de defesa, depois a defesa fala. Pode o Ministério Público ir à réplica, para justamente rebater os pontos suscitados pela defesa. Depois, a defesa tem direito à tréplica. Uhum. Acabados os debates, o juiz vai perguntar se os jurados estão aptos a votarem, né? Uhum. Eles estando, é feita uma sala secreta, e eles são incomunicáveis, né? Eles não discutem, porque às vezes a população ainda me pergunta, nos filmes norte-americanos a gente vê que eles se reúnem e debatem. Uhum. Aqui não, a nossa legislação é totalmente diferente, pelo contrário, é prevista a incomunicabilidade deles, então cada um vai ter que decidir com a sua própria consciência. Uhum. Claro, tem que estar o julgamento, a solução final, a condenação, a absolvição, tem que estar aliado à prova dos autos. Não pode até ensejar um recurso e anular essa sessão plenária. Uhum. Então, depois disso, que acabados os debates, o juiz faz a sala secreta, onde tira a população, ou então os jurados vão juntamente com o juiz, promotor e a defesa, vão para um outro recinto e é feita a votação. São cédulas simples, sim ou não, perguntas objetivas, e depois teve uma reforma processual penal em que é obrigatoriamente questionar aos jurados se eles absolvem ou não o réu, ainda que a defesa nem cogite a negativa de autoria. Uhum. E é um tema que causou bastante polêmica, que seria a tal da clemência. Porque às vezes a própria defesa nem suscitou, porque a prova é muito robusta em desfavor daquele réu, e a defesa e os jurados absolvem aquele réu. E esse tema foi até o Superior Tribunal de Justiça recentemente, se poderia ou não os jurados absolver por clemência. Uhum. Totalmente afastado das provas dos autos. Entendeu-se que é possível o Ministério Público manejar um recurso de apelação e anular aquele júri, porque se a prova era robusta e indicava, não teria por que essa absolvição. Até assim, no meu entender, ao meu ponto de vista, o próprio plenário não é lugar para perdão, porque a vítima não está lá mais. Perdão é um ato bilateral, né? Sim. Se a vítima não pode perdoar o seu algoz, como é que viria um perdão
totalmente afastado da prova dos autos, né? Agora, o Ministério Público pode pedir a absolvição. Sim, o Ministério Público, como eu já falei, não é um órgão de acusação desenfreada, ele é o titular da ação penal. Uhum. Mas se naquele contexto ele vê que não tem prova daquela autoria, Uhum. porque realmente não é intuito de nenhum órgão estatal, tampouco de um promotor de justiça, querer colocar um inocente nesse sistema carcerário. Então, o Ministério Público pode sim pedir absolvição, mas eu gosto de ressaltar que quando chega em plenário já teve todo um trâmite. Por isso que é tão importante a análise criteriosa desde o inquérito policial, para se formar toda a prova, seja testemunhal, pericial, uma prova adequada para uma condenação. Agora, doutora, existe também uma discussão em relação à política da pena mínima, né? O que é isso e por que isso também causa um certo atrito? Infelizmente também vemos hoje em dia que alguns magistrados fixam a pena aquém do realmente não fazer um juízo de proporcionalidade da gravidade daquela infração com a pena. Uhum. Então, é o que a gente chama de política da pena mínima. Especificamente no tribunal do júri, uma pena de homicídio simples é de 6 a 20 anos, de um homicídio qualificado de 12 a 30. E a aplicação da pena é um sistema trifásico no país. Então, a primeira fase, o juiz tem que analisar outros dados periféricos. Por isso que também é importante a atuação de um promotor de justiça de levantar esses dados na hora de arguição de uma testemunha. Às vezes matou um pai de família que era o provedor daquela casa. Então, além daquela morte em si, daquele crime, tem outras consequências fáticas mesmo para familiares e que tem que ser sopesadas na pena. Por isso que o próprio Código Penal prevê que a motivação, as consequências, circunstâncias do crime têm que ser analisadas, porque a Constituição Federal prevê a individualização da pena. Mas esse princípio constitucional não é uma individualização que tem que ser uma pena abaixo do que é necessário para repreender a conduta daquele réu. Então, tem que analisar o caso concreto e sopesar de acordo com essa análise. A dosimetria é um estatuto previsto para o magistrado ou o Ministério Público pode pedir, falar, eu quero tantos anos de pena? Como é que funciona isso no Tribunal do Júri, doutora? Não, é inerente a uma sentença de um magistrado, essa dosimetria prevista no artigo 59 do Código Penal. Como eu falei, é feita em 3 fases. O juiz, de acordo com a sua persuasão racional dos elementos que ele colheu, ele vai fixar uma pena, mas tem todo um sistema estabelecido pela legislação para ele fixar essa pena. Tem que analisar essas circunstâncias, como eu falei do 59, tem que analisar agravantes, atenuantes, causas de diminuição de pena e de redução, de majoração. E o promotor de justiça, durante a instrução, tem que levantar dados para que possa o magistrado também se sentir apto a analisar aquelas circunstâncias periféricas. Pode, em alegações finais, requerer que sejam sopesadas algumas circunstâncias específicas do caso concreto, mas o juiz não está vinculado a esse pedido. Mas o Ministério Público tem que fazer uma análise se aquela pena realmente está adequada ao caso concreto, se o juiz fez a dosimetria correta da pena. Porque uma pena aquém do necessário para o caso concreto, ao meu ver, também é uma violação de princípios. E gera um sentimento também de impunidade. Exatamente. Como o Ministério Público defende a sociedade como um todo, uma pena abaixo do razoável, do proporcional, gera uma proteção deficiente. O Estado tem que ser eficiente na sua atuação e tem que proteger a sociedade, os bens jurídicos tutelados. Ainda mais em casos de homicídio, uma pena muito baixa, mesmo pelo bom senso popular, a gente olha com espanto, às vezes, olhares de jurados. Nossa, o caso foi tão grave, mas a pena tão pequena. E é notório, não só para os operadores do direito,
como a população como um todo, que a nossa legislação tem uma série de benefícios para o réu. Tem até reflexo, a pena tem reflexo em todo o trâmite da vida de um réu. Seja no sistema carcerário, para fim de execução da pena, a incidências de benefícios. Exatamente. E a pena é um consectário, o regime é um consectário da pena. Então, uma dosimetria adequada também tem que gerar um regime de cumprimento de pena de acordo com aquela dosimetria. Então, o Ministério Público, como fiscal da lei, tem que analisar se foram observados todos esses postulados da dosimetria da pena. Doutora, uma última questão aí, a lei anticorrupção. Como é que a senhora viu essa lei, como a senhora vê essa lei e se isso realmente tem ajudado o Ministério Público? Bem, o Brasil avançou utilizando-se de institutos norte-americanos, italianos, de diversos países, criou um microsistema anticorrupção, em qual a lei anticorrupção de 2013 previu sanções também para empresas, para reaver os ativos. O caso da Lava Jato é emblemático. Diariamente vemos nos jornais quanto já conseguiu voltar aos cofres públicos, né? Um dinheiro que até então estaria perdido. Então, essa legislação veio abarcar também não só uma punição pessoal, como podemos fazer um paralelo entre a lei anticorrupção para pessoas jurídicas e a lei de improbidade para pessoas físicas. Mais ou menos são análogos, mas uma atingindo empresas. E a própria legislação anticorrupção prevê um instituto chamado de compliance, que vai muito além do Estado interferindo no mercado. É uma questão de cultura mesmo, nas empresas, de observar as normas jurídicas, valores éticos, morais. Então, acho que foi um grande avanço e tem trazido para o Brasil o retorno de bens desviados do patrimônio público. E o Ministério Público tem uma participação muito importante. Apesar da lei anticorrupção prever, que, por exemplo, acordo de leniência, que seria semelhante a uma colaboração premiada, é um direito premial, que quer reaver esses bens, mas aí as empresas vão entregar, às vezes, documentos, provas de que os atos ilícitos eram muito maiores, ou outras empresas também tinham essas práticas ilícitas, e o que vai poder ampliar toda essa persecução administrativa para reaver os bens e também judicial. Aí o acordo de leniência pela legislação federal é feito pela Controladoria Geral da União, mas eu acho de suma importância o Ministério Público, como fiscal da lei, também participar desses acordos. E vários foram feitos agora na Lava Jato e têm tido êxito com a fiscalização do Ministério Público. Perfeito, doutora. Eu vou deixar esse tema no ar, né, para a gente, num próximo programa, a gente discutir aqui exatamente a lei anticorrupção. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui, nós encerramos aqui a edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Assembleia. A nossa entrevistada de hoje foi a promotora de justiça Raquel Mergulhão Tannenbaum. Muito obrigado pela presença da senhora aqui nos estúdios da TV Assembleia. Muito obrigada. O MP com você fica por aqui. Você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Para ficar por dentro do nosso trabalho, é só curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/MP Espírito Santo. Visite também o nosso site mps.mp.br e veja quais as principais ações desenvolvidas pela instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.